Então, agora a gente vai avançar um pouquinho mais em Python, né? A gente viu conceitos bem básicos de Python, agora a gente vai entrar em conceitos um pouco mais avançados. Nesses conceitos avançados, né, o primeiro tópico que a gente vai ver vão ser as listas, né? As listas em Python são como vetores e matrizes, né, em outras linguagens. Só que tem uma diferença bem interessante. Os vetores e matrizes em Python, que a gente chama de listas, elas são dinâmicas, ou seja, elas não têm tamanho fixo e podem representar qualquer tipo de dados, tá? Diferente de outras linguagens, onde os vetores são de tamanhos fixos e só podem representar um tipo de dado por vez, né? Ou seja, se você iniciou um vetor, por exemplo, em C com o tamanho 5, ele vai sempre ter o tamanho de 5 no seu código. Você não pode alterar esse tamanho no decorrer do seu código. E se você iniciou esse vetor com o tipo inteiro, né, você não vai poder armazenar nenhum outro tipo senão inteiro nesse vetor. Já Python é muito versátil quando se trata de vetores e matrizes, que no Python são as listas, ou a gente vai ver também depois, né, como tuplas e dicionários também. Então, vamos começar aqui criando o nosso ambiente virtual, né? MK Virtual Env, né? Vamos botar listas. Então tá aí, já foi criado. Os vetores e matrizes nas outras linguagens, o tamanho é fixo. Mas em Python, esse tamanho pode expandir, mas não pode expandir infinitamente, né? Isso depende da memória. Se o seu computador tiver memória para armazenar aquele tamanho de vetor ou de matriz, o Python vai deixar você adicionar esse conteúdo. Não é que em Python o tamanho dos vetores e das matrizes são infinitos, né? Depende do tamanho da memória do seu computador. Já nas outras linguagens, esse tamanho é mais restringido, é mais, digamos assim, engessado. Como eu disse, né, se você inicia um vetor ou uma matriz com determinado tamanho, você não pode expandir esse vetor ou essa matriz além daquele tamanho especificado na hora da criação desse vetor e dessa matriz. Python vai permitir que você coloque elementos no seu vetor ou na sua matriz, levando em consideração o tamanho da memória do seu computador, né? Então, se você tem 2 GB de memória, por exemplo, você vai colocando elementos no vetor ou na sua matriz, vai consumindo memória. Pode chegar ao ponto de você não ter mais memória no seu computador para rodar outros programas. O limite é a memória da sua máquina. Em Python, tudo que tiver entre colchetes é uma lista. Vamos embora entrar no console aqui do Python. Então tá aí o Python, né? Entrei no console dele. Você já conhece o comando type, né? O comando type ele verifica o tipo de dado, né, que você insere na função. Então, por exemplo, se eu digitar type, ele vai dizer lá, ó, que o 1 é do tipo inteiro, né? Se eu digitar type 2.12, ele vai dizer lá que é do tipo float, né? Porque tem ponto flutuante. Se eu digitar type, por exemplo, ele vai dizer lá que banana, por estar entre aspas duplas, né, ou aspas simples no caso, também pode ser, ele é do tipo string. Se eu digitar type true, ele vai dizer que é do tipo booleano, né, bool. Mas se eu digitar, por exemplo, type 2, 3, ele vai dizer que é do tipo lista. Tá? Então isso aqui é uma lista, né? É considerada também um vetor, né? Porque se eu digitar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, lista igual 1, 2, 3, tá? A variável lista, né, é igual a uma lista, né, cujo conteúdo é 1, 2, 3. Então você vê aqui, ó, lista de índice 0, ele vai me voltar lá que é o 1, né? Que o elemento que está no índice 0 é o 1. Por isso que a lista é considerada um vetor, ou até mesmo uma matriz, né? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, lista igual, tá? Por exemplo, 1, né? E aqui uma lista de uma lista, né? Vamos supor, Vitor.
Então isso aqui é uma lista de uma lista, ok? Então se eu digitar aqui lista de índice 1,1, quer dizer 1, né, da linha 1 da coluna 1, ele vai me retornar, então, Vitor, tá? Se eu botar aqui, ó, 1 de índice 0, ele vai me retornar João. Ok? Você vê, né, que a lista em Python, né, ela pode ter diversos tipos de dado, né? No caso aqui a gente teve um inteiro e também colocou uma string. Esse tipo de coisa você não poderia fazer em outras linguagens, como em C ou em Java. Então, em Python, tá, as listas são representadas por colchetes. Você pode entender as listas em Python, tá, assim como as tuplas e os dicionários, né, como sendo vetores ou matrizes. Ok? É a mesma coisa. Só que em Python, esses vetores e matrizes são muito mais dinâmicos do que em qualquer outra linguagem. Primeiro, porque podem ter seu tamanho expandido, e segundo, que pode ter qualquer tipo de dado, seja ele booleano, seja ele string, inteiro, ponto flutuante, ou até mesmo listas, tá? Dentro de outras listas, né? E você vai ver também que depois tuplas dentro de listas ou listas dentro de tuplas, etc. O Python ele é bem versátil aí nesse quesito, né? Não é à toa que Python é usado aí em inteligência artificial, ok? Se eu colocar aqui assim também, por exemplo, type, uma lista vazia. Opa, uma lista vazia aqui. É uma lista, ele reconhece que é uma lista, mesmo que a lista seja vazia, ok? Então eu vou sair daqui, vou voltar aqui, peraí, vou voltar, vou limpar aqui. E a gente pode fazer isso aqui também, por exemplo, lista igual, tá? List, tá? O comando list a gente vai ver também, é para criar uma lista, né? Range 1 de 1 a 10, por exemplo. E agora eu vou ver aqui, ó, lista, e ele criou lá, ó, uma lista, ou seja, de 1 a 9, porque o 10, lembra que o range, ele não coloca o último número, ok? Então ele criou uma lista lá de 1 a 9, tá bom? Uma outra forma também, por exemplo, vou colocar aqui, ó, lista é igual list, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, João Vitor. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá? Lista, olha lá, ele transformou a string, tá, numa lista. No próximo vídeo, né, a gente vai começar a trabalhar com listas para a gente entender melhor como funciona esse conceito aí no Python, ok? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.